Todos acharam? 2 Reis, capítulo 13, verso 14 ao verso 19. Amém? A palavra de Deus diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Mas Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. E o rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. E o homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim você teria ferido os sírios, até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite, crendo, Senhor, que este ambiente, meu Pai, é um ambiente espiritual, porque assim o Senhor nos ensinou através da tua palavra. O Senhor nos disse, meu Pai, que todas as vezes que nos reuníssemos em nome de Jesus, o teu Espírito ali estaria presente, meu Pai. Então sabemos, Senhor, que aqui estamos reunidos com esse propósito. Sabemos, meu Pai, que no nosso coração há um desígnio, meu Pai, de entrar, meu Deus, ainda que estejamos aqui na terra, na dimensão celestial. E agora, meu Pai, o teu Espírito que é vivo, o teu Espírito que também é Deus, o teu Espírito que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que reina, ao qual nós nos entregamos e nos rendemos. Damos ainda agora nesse momento, meu Pai, autoridade de nós como homens, Senhor, sobre este lugar, para que o teu Espírito governe sobre as nossas vidas, para que o teu Espírito fale aos nossos corações. Meu Pai, que nenhum espírito do inferno venha atrapalhar, Senhor, a ministração da tua palavra. Nós cancelamos, Senhor, sobre esse bairro, essa ação do inferno, meu Pai. Cancelamos, Senhor, oferendas que estão sendo dadas, meu Deus, para invocar espírito de morte nesse lugar. Invocamos a luz, Senhor, neste lugar, porque onde a luz chega, meu Pai, as trevas têm que sair. Meu Pai, invocamos com autoridade nessa noite o poder do nome de Jesus. Meu Pai, faz um rebuliço, Senhor, neste lugar. Derrama a tua glória, Senhor, sobre o teu povo e faz, Senhor, com que haja na terra um povo com poder e autoridade para dizer, meu Pai, testemunhar que há um Deus no céu e que nós somos os teus servos, em nome de Jesus. Queridos, ao ministrar sobre esse tema para vocês, eu confesso e lhe digo que o primeiro sentimento que me dá ao ler esse texto é medo, preocupação, porque eu li esse texto, é um texto que eu já conheço, mas todas as vezes que eu me deparo com essa situação, eu quero trazer para vocês nessa noite uma visão de coisas espirituais que se manifestam no meio de exemplos, de coisas simples. A gente poderia chamar aqui de atos proféticos, coisas que são feitas, atos que são realizados, que são praticados nesta dimensão que nós estamos, atitudes que são tomadas, que aparentemente elas não guardam nenhuma relação com o seu resultado.
mas que produzem um efeito no mundo do espírito, ainda que sejam praticadas na dimensão terrena. E quando eu vejo esse texto, eu tento me colocar no lugar desse rei. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que todas as vezes que nós adentramos a um ambiente profético, a um ambiente espiritual, nós temos que estar atentos. A Bíblia diz: guarde os teus pés quando entrares. Quem sabe o resto? Guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Por que guarde os teus pés? Porque todas as vezes que você entra na casa de Deus, você está entrando em um lugar santo. Você está entrando em um lugar santo. Por que que Zacarias entrou? Zacarias era sumo sacerdote. Ele entra para servir ao Senhor. E aí, naquele ambiente ali, é onde Deus vai se revelar a ele. Deus vai anunciar a ele o fim da vergonha dele, o fim da esterilidade dele. Mas mesmo Zacarias estando de serviço, mesmo ele sendo um escolhido de Deus, mesmo ele tendo testemunho bíblico de que ele era um homem temente a Deus, a Bíblia não traz nenhum detalhe que pudesse corromper ou pudesse macular a figura do sacerdote Zacarias. Mas quando o anjo diz a ele: você, sua mulher, vai ter filho. Aí o ambiente onde ele está é incompatível com a reação que ele teve. Porque ele está em uma dimensão espiritual. Observe que ali o anjo dá agora um sinal a ele, profético, e diz: olha, você vai ficar mudo. Você vai sair daqui, mas vai sair marcado. E só vai cessar agora essa marca que está sobre você quando a criança nascer, para que você saiba respeitar ambiente espiritual. Irmãos, prestem atenção no que eu estou dizendo a vocês. Eu olho para esse texto e eu digo sem vergonha para vocês: me dá medo. Por quê? Porque o destino daquele homem, aquele rei, o destino da nação de Israel foi decidido em um ato que ninguém avisou a ele antes quais seriam as consequências. Esse é o problema. Observe, o rei, a gente pode imaginar, né? Se o profeta, e esse foi o último, preste atenção, o último ato profético de Eliseu vivo, porque você sabe a história, que depois de morto, os ossos de Eliseu ainda estavam ungidos. Aí a gente acha isso fantástico, né? Eu me preocupo com isso, mas isso é tema para outra pregação, porque ele morreu com unção. Elias transmitiu a unção antes de morrer. Eliseu morreu com unção, ele não transmitiu para ninguém, né? Mas deixa essa pregação. Você gostou, né? Deixe essa para outro dia. Se a gente entrar, eu quero lhe mostrar, irmãos, que guarde os teus pés quando entrares na casa. Moisés vai chegando perto da presença de Deus. Por que Deus tira a sandália? Porque Deus tem problema com sandália? Não. Aquilo era um ato profético também. Era para que ele entendesse: guarde os teus pés quando entrares na presença de Deus. Ou seja, tire a sandália, deixe a impureza. Aquilo é simbólico, irmãos. Aquilo é simbólico. Ele não estava pisando ali, ele não ia arranhar o piso da casa de Deus, ele não estava com o pé, com a sandália suja. Irmãos, ele estava no meio do deserto. Mas tire a sandália. Você vai entrar aqui, mas você vai entrar descalço. Para quê? Para que simbolicamente, você entenda que você saiu da dimensão física e entrou na dimensão espiritual. Mas quem estava de fora não estava vendo nada. Quem estava de fora, se a gente tivesse lá com um binóculo, tem um desenho que os meninos assistem, que chama Superbook, que o pessoal viaja no tempo, né? Quem tem criança aí já identificou aqui. O pessoal viaja no tempo e volta nas historinhas bíblicas. Então, se a gente voasse com a nave do Superbook para assistir o encontro de Moisés, você ia ver Moisés no deserto, apacentando ovelha, você ia ver uma árvore pegando fogo, ia ver Moisés chegando perto, tirando a sandália e depois voltando. É o que você ia ver. Porque Moisés, ele não foi abduzido por Deus. Eu quero que você entenda isso. Ele não foi transportado por Deus,
para uma dimensão e que lá ele viu anjos e viu serafins. Não, ele não viu nada não. Tudo que Moisés viu naquele dia era coisas que são passíveis de qualquer homem ver nessa dimensão. Que ele viu terra, viu fogo, viu alguém falando com ele. Só tinha alguma coisa diferente, porque o fogo não consumia a sarça. Era diferente. A consequência era diferente, mas o fogo era o mesmo. Não diz que o fogo brilhava mais ou não brilhava menos. Só não consumia a sarça. Mas a questão, irmãos, é que quando ele vai se aproximando, a linguagem que Deus usa para mostrar a ele, olhe, tome cuidado, porque aqui você não está, mas em qualquer lugar. Ainda está na terra, presta atenção. Você ainda está no seu ambiente, você ainda está na dimensão terrena, mas só pelo fato de você ter se aproximado da presença de Deus, agora, embora esteja na terra, a dimensão já é espiritual. Na terra. É na terra, mas a dimensão é espiritual. Então, tome cuidado, para que você entenda o cuidado, tire o sapato, para que você... Por que tire o sapato? Porque quando você vinha da rua, naquele tempo antigo, você vê que era um costume até que as ruas começaram a ser calçadas e sapatos fechados, mas não existia tênis Nike naquele tempo, as pessoas andavam com sandálias de correr, e você já imaginou você andar na terra com sandália e suor no pé, vira uma lama. Então, quando as pessoas chegavam nas casas, você vai ver isso na Bíblia, era costume que se lavasse os pés, para que você não trouxesse a sujeira da rua para dentro de casa. Então você tirava o sapato da rua, lavava os pés para entrar em casa. Quando Deus diz a Moisés, olha, tire a sandália, é um ato simbólico, para ele entender a dimensão que ele estava entrando. Por que é que tem necessidade da gente entender o nível de santidade que há quando a gente entra na presença de Deus? Porque assim como Deus é santo, irmãos, também o ambiente é profético. O ambiente é profético. Tudo que acontece ali, eu fico vendo Moisés no caminho. Rapaz, na ocasião do bezerro de ouro, eu estava vindo esses dias na leitura bíblica. Rapaz, Moisés deu um chilique, acabou com tudo, quebrou todo mundo no pau, o negócio foi feio. Pegue para você ler, quando ele desce do monte. Irmãos, quem tinha feito a tábua dos 10 mandamentos? Foi Deus. Moisés pegou as tábuas de Deus, rumou no chão, quebrou, acabou com tudo. Deus nem reclamou com Moisés. Você já reparou isso? Preste atenção agora à diferença. Preste atenção à diferença. Essa revelação ela é muito forte para você. Se você disser, eu não vou conseguir falar tudo hoje, já vi que é mais profundo até do que eu pensei. Está ficando mais forte aqui. Mas eu quero que você entenda. Esse negócio de Moisés não estava no script, não, apareceu agora. Mas vai passar, vai chegar até você. Se você discernir, irmãos, isso aqui, eu digo a você que a sua vida cristã nunca mais vai ser a mesma. Preste atenção, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Porque o destino da nação toda de Israel aqui, naquelas guerras contra a Síria, dependeu do ato profético de um homem. O problema é que ele não sabia, porque ninguém avisou a ele. E se a decisão desse bairro estiver na sua mão, Marcos? E se a decisão dessas vidas que estão aí fora morrendo estiver na sua mão, Colosso? Não dependendo, preste atenção, de você ir para a guerra. Não é no dia que você vai juntar todos os jovens e vai evangelizar, e vai entrar em beco, e vai entrar em barraco. Não é isso não. É nenhum dia que você entrar aqui na casa de Deus, uma atitude sua, isoladamente, vai decidir o resultado de todo o trabalho que vem depois, na mão de um homem. E se ninguém lhe avisar? E se ninguém lhe disser? Eu estou falando do bairro, e a decisão da sua casa, e a sua família, e o futuro dos seus filhos, está na mão de quem? Você já prestou atenção que uma atitude sua, fora do contexto do que vem depois, pode decidir tudo no mundo do espírito? Pode lutar, pode fazer o que quiser, daqui para frente você pode contratar metralhadora, pode contratar fuzil, não adianta, só vai vencer 3 vezes, acabou. Já está decidido o que vem depois. Foi decidido aonde? No ato profético. Mas ele não sabia que estava sendo provado.
Irmãos, Moisés desce do monte, ficou lá 40 dias com Deus. A presença de Deus estava onde? Já tem gente com medo aqui, preste atenção. Toma uma água para você pensar comigo. Eu preciso que você venha comigo. Moisés passou 40 dias com quem no monte? Moisés desce do monte e traz as leis de Deus na sua mão. Mas a presença de Deus, a glória de Deus, Moisés encontrou lá no monte. Aí Moisés desce. Quando Moisés desce, ele entra agora na presença do inferno. Porque o que estava ali era um bezerro de ouro. Ele entrou na presença dos demônios. Porque Deus ficou lá no... Aí Moisés desce. Quando ele se depara com aquela cena, ele se revolta, pega as tábuas da lei que Deus deu, joga no chão, quebra, dá de valente lá, manda matar gente, pinta o 7, acaba com tudo, resolve tudo, moe bezerro de ouro, bota o povo para beber ouro com água e acaba com tudo e acabou a festa. Qual foi a punição que Deus deu a ele? Qual foi o castigo que Deus deu a ele? Só disse, não tem problema nenhum, você quebrou suas pedras, agora faça a pedra de novo e traga para escrever de novo, é só isso. Mas Moisés não ficou leproso porque quebrou as tábuas de Deus. Moisés, agora irmãos, depois, eu pensando comigo, eu disse, rapaz, se eu fosse julgar um negócio desse, eu acho que seria muito mais crime quebrar as tábuas da lei de Deus, que Deus mesmo escreveu, do que dar uma cacetada num pedaço de pedra. Só que ele deu uma cacetada na pedra, Deus disse, fale, está escrito isso na Bíblia, só tem isso, não tem como inventar mais nada. Se alguém inventar outra coisa aí, tome cuidado, porque a Bíblia só diz isso, que Deus disse, fale com a rocha. E aí ele estava nervoso lá e irado, e aí deu 2 pauladas na rocha, e a rocha deu água. Aconteceu o que Deus disse que ia acontecer, mas ele não fez da forma que Deus disse. Aí chega lá na frente, Deus disse, aí, beleza, seu ministério, nota 10, conduziu o povo até aqui, mas você não vai entrar na terra. Não vai entrar na terra. Será que foi as pedras lá que eu quebrei? Não, negócio de lei, esqueça isso. Mas eram as leis, os 10 mandamentos, as leis mais sagradas, escritas pelo dedo de Deus. Não, não tem nada a ver com isso não. Não tem não, e foi o quê? Foi a pedra que eu disse a você que falasse, e você bateu com o cajado. Sabe por quê? Eu queria que você... meu sonho era que alguém deduzisse isso. Você chegasse a esse raciocínio. Tem uma diferença brutal entre um ato e outro, dentro de uma realidade do que nós estamos falando aqui de ambiente espiritual. Porque a Bíblia diz que a rocha era espiritual. O ambiente espiritual era em cima do monte. Quando Moisés desce, ele não está mais no ambiente espiritual. O que ele pratica fora do ambiente espiritual. Mas quando ele vem para a rocha, ele estava diante de um ambiente espiritual. É por isso que ele foi impedido de entrar, porque o que ele praticou ali agora, na raiva, na fúria, foi dentro de um ambiente espiritual. Preste atenção, quantas pessoas você acha que não já contaram uma mentira durante 2000 anos, desde a morte de Jesus? Você acha que tinha calculadora no mundo para a gente computar aqui quantas mentiras alguém contou? Você conhece testemunho de quantas pessoas que morreram fulminadas porque mentiram? Eu conheço de um casal. Por que eles mentiram? Por que eles morreram? Porque mentiram? Preste atenção, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Porque quem mente, você mente na sua carnalidade, você mente na rua, você mente na sua casa. Mentira é pecado, vai para o inferno. Mas Deus perdoa se você se arrepender. Por que para eles não teve perdão? Pedro deu a sentença deles. Porque você deixou Satanás encher seu coração para mentir diante da presença do Espírito? Estava no ambiente espiritual. A gente está perdendo a noção do ambiente espiritual. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu estou dizendo a você que a sua vida cristã, essa revelação ela é muito forte. Nunca mais ela vai ser a mesma se você conseguir compreender isso aqui. Preste atenção.
por quê, pastor? Porque é simples. Eu disse a você o exemplo da sandália. Deus disse a Moisés, tire uma linguagem para que ele entendesse que ele estava mudando de ambiente. Era só para isso, irmãos. Você está mudando de ambiente. E aqui é um lugar santo. Tire a sandália. Porque aqui o negócio é diferente. O sacerdote, ele podia entrar no pátio? Podia. Ele podia entrar na área interna do templo? Podia. No Santo dos Santos era toda hora que ele podia entrar? Não. Visualmente ele conseguia compreender. Visualmente, preste atenção. Visualmente, ao sacerdote, ele conseguia compreender o lugar onde estava a presença de Deus. Era o lugar santo. Era o santo dos santos. Ali não pode entrar de qualquer jeito. Preste atenção. Por quê? Porque se entrar ali de qualquer jeito, morre. Aqui fora você pode até ficar de qualquer jeito. Aqui fora você pode até não se purificar. Aqui fora você pode, mas para entrar no Santo dos Santos, tome cuidado. Porque o que é praticado aqui fora tem uma relevância, mas o que é praticado dentro do ambiente espiritual, a consequência é outra. Pode quebrar as pedras, mas não tem problema nenhum. Mas na rocha, aqui é problema, porque aqui o ambiente é espiritual. A rocha é espiritual. O Novo Testamento vai trazer para você essa revelação, apontando que aquela rocha se referia a Cristo. Irmãos, a verdade é que nós vamos caminhando com Deus e hoje já não há mais barreiras físicas, não há mais véu. Talvez se houvesse véu, houvesse maior reverência, houvesse maior temor, mas não há mais limite físico. Mas o ambiente espiritual, ele continua existindo. O que você pratica na sua carne, o que você pratica na rua, você vai ser julgado pelos seus atos. Mas precisamos entender que tem momentos, aqui a Bíblia vai dizer, que quando Eliseu estava sofrendo da doença, o rei procurou a casa do profeta. Ele procurou um ambiente que era espiritual. Foi ele que foi até o profeta. E agora, quando ele entra ali, ele começa a falar de Eliseu e dizer: olha, Eliseu, para mim, como rei de Israel, a visão que eu tenho é que você valia mais do que todos os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Você, o exército todo de Israel é comparado a você, reconhecendo a unção de Deus que estava na vida daquele homem e o que o rei da Síria já tinha dito. O que é que está acontecendo? Alguém está traindo a gente aqui. Não tem ninguém lhe traindo não, rei. É porque quando o senhor planeja aqui, Deus já mostrou ao profeta lá o que é que o senhor vai fazer. Eles sabiam que as vitórias estavam sendo ganhas, que as pelejas estavam sendo ganhas, não é porque eles eram fortes, não é porque eles tinham as melhores armas, não é porque eles tinham as melhores técnicas de guerra, mas é porque tinha alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Tinha profeta na cidade, tinha voz profética naquele lugar. E ele procura um ambiente espiritual. E aí, sem avisar, sem ninguém avisar ele. Não avisaram a ele. O profeta só disse: pegue agora o arco. E o começo, o profeta começa ajudando ele, bota a mão junto com a dele, abre a janela. E aí, solte a flecha. Aí ele solta, diz: é assim, vai ser a sua vitória contra o rei da Síria. Só que agora o profeta deixa ele à vontade. E diz a ele: bom, agora é com você. Essa flecha é a flecha do Senhor, é a parte do Senhor. Eu mandei você atirar, é a do Senhor. É uma flecha de vitória sobre a Síria. Você vai conquistar os sírios. Só que depois Eliseu chama ele e diz: pegue as outras flechas e atire contra o chão. Ele não disse quantas vezes você atirar, vai ser as vezes que você vai vencer a Síria, a guerra vai... Não falou nada. Só disse: pegue a flecha e atire. Para quê? Não sei, porque também ele não perguntou para quê. Mas a verdade é que a Bíblia diz que ele só atirou as flechas 3 vezes. Meu irmão, a Bíblia diz que surge agora uma ira no profeta. Uma ira. Porque o profeta vai dizer a ele: olha, por que você atirou apenas 3 vezes? Você só vai vencer a Síria
3 vezes, era para você ter atirado 5, 6 ou mais vezes, porque esse ato seu profético aqui, esse ato seu, vai definir todo o seu futuro. Mas ninguém avisou a ele. Ninguém avisou a ele. Moisés está em cima do monte, Josué está lá embaixo lutando, tinha um símbolo profético ali. Não me pergunte por quê, irmãos. Não tem manual de instrução dizendo que na guerra alguém tinha que ficar com o braço estendido lutando. Procura a Bíblia e vê onde é que tem escrito isso. Onde Deus orientou alguém e disse: fica aí quando estiver lutando, bota alguém em cima do monte com a mão levantada, enquanto a mão levantar, vence. Quando a mão baixar, perde. Alguém ia ficar lá fazendo exercício na academia, supino e não sei o que lá mais, para poder ficar com os braços tudo malhado, para poder ficar com os braços levantados. Não tem, foi na hora. Alguém viu, alguém observou, foi alguém que viu. Alguém viu que enquanto Moisés intercedia com o braço levantado, o exército ganhava. Quando o braço de Moisés cansava e ia abaixando, o exército perdia. Alguém disse: ei, a batalha está sendo travada lá embaixo, mas é o ato profético aqui em cima que está dando respaldo ao que está acontecendo lá embaixo. Não teve manual de instrução, irmãos. Eu quero que você aprenda a discernir as coisas espiritualmente, porque nós estamos cansados de pessoas aí, de falastrões, de impostores, tentando trazer verdades de atos proféticos mentirosos, que Deus não mandou fazer nada, que Deus não inventou nada. Mas sabe por que as pessoas gostam? Porque elas não querem ter o trabalho de discernir, não querem ter o trabalho de compreender. Quer que alguém venha aqui, lhe dê um copo de água e você vai viver no pecado, você vai viver na mentira, vai viver no adultério, vai viver na pornografia, mas porque alguém lhe deu uma porcaria de um copo com água, você acha que vai para lá e Deus vai lhe dar vitória? Só viu a dimensão espiritual quem estava no monte. Alguém viu. Por quê? Porque andava com o homem de Deus. Não foi quem estava andando no exército inimigo que viu. Quem viu foi quem estava observando o homem de Deus. Estava olhando para alguém e viu: olha, a guerra está lá embaixo, o pau está comendo, a espada está comendo. Mas Deus, não me pergunte por quê, irmãos, que não tem resposta. Não tem resposta lógica. Mas aquele homem com a mão estendida estava determinando o resultado da batalha. E o que eu acho mais interessante é que Deus podia até ter exigido que o sacrifício fosse só dele. Alguém segurando o braço não vale, tem que ser ele. Não. O negócio é o braço estar em pé. Se é ele mesmo segurando ou alguém segurando por ele, não importa. Mas o braço tem que estar de pé. Já reparou isso? Podia não valer, né? Se é Moisés que está orando, então ele segura o braço dele, meu irmão. Deus disse: não sei, meu irmão, que linguagem é essa que estava acontecendo? Mas alguém discerniu, alguém viu. Não tem fórmula, não tem mágica aqui não. O negócio é o braço do homem estar de pé. Vamos segurar a mão do homem. E às vezes dentro da igreja a gente vê Deus agir, está vendo coisas acontecendo e a gente quer criar regras. A gente quer criar métodos infalíveis para ganhar o bairro de Pau da Lima. 10 passos para você conquistar os pecadores. 5 passos para você ser o vencedor. Não sei quantos passos, irmão, chega de passo. Deus está lhe chamando para voar, não é para andar não, irmão. Precisamos voar na dimensão de Deus. Precisamos enxergar o que ninguém enxerga. Precisamos entrar numa dimensão espiritual para que você possa compreender por onde é que o inimigo está atacando. E está com os olhos atentos. Por quê? Porque atos proféticos existem. Atos proféticos que muitas vezes não tem relação nenhuma com o que está acontecendo. O processo é o quê? É guerra. E por que tem a ver o homem com o braço para cima? Não sei. Mas braço para cima estava determinando a vitória. A guerra vai ser depois contra a Síria. É para arrumar a flecha no chão. Ele não mandou atirar numa vaca, não mandou ir atirar em ninguém. Não, é para atirar no chão. Não me pergunte também por quê, mas atirar a flecha no chão determinava o resultado da guerra.
Como é que eu ia saber que atirando flecha para o chão eu ia vencer uma guerra? Não importa se você ia ou não ia saber, mas fique atento quando você estiver em um ambiente espiritual. Fique atento quando você estiver na presença de Deus. E precisamos, irmãos, tomar muito cuidado, porque o que eu fui ver na Bíblia é que tem muita gente, a Bíblia está cheia de relatos. Primeira coisa que a gente tem que observar é quem está mandando a gente praticar um ato profético. Se quem está mandando você fazer algo tem respaldo bíblico para poder você praticar ou não praticar. A Bíblia diz que veio um profeta. Deus dá a Jeroboão o reino, não foi porque Jeroboão era bom, não é porque ele lutava karatê, jiu-jitsu, capoeira e era bonito, não foi por isso. Foi porque o filho de Salomão já tinha bagunçado bastante, já tinha desprezado as coisas espirituais. Aí vem o filho dele e diz que vai botar agora para quebrar mais do que o pai. Aí Deus disse: olha, chega, acabou a brincadeira. Não é por causa de você, mas é por causa do pecado deles que eu estou lhe dando 10 tribos. Jeroboão fica com medo do povo voltar, não entende que foi Deus que deu o reinado a ele, e diz: para o povo não ir adorar a Deus lá em Judá, vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso altar aqui, o povo adora a Deus por aqui mesmo. Pois não, Deus manda um profeta. O profeta chega lá, vê o altar, e aí começa a saltar. O rei disse: pega esse homem, o braço do rei, buf, fica seco. Aí o rei aí começa a se humilhar, né? Aí o homem manda: braço, volta para o lugar. O braço aí volta para o lugar. Aí o rei disse: olha, vou lhe levar para casa, vou lhe dar dinheiro, vou lhe dar. Disse: meu irmão, não quero sua comida, não quero nada, porque Deus me deu uma ordem. Do jeito que eu vim, eu vou voltar. E não vou comer nada aqui nessa cidade, e não vou beber água, e tá fechado aqui meu negócio, porque eu estou aqui debaixo de uma voz profética de Deus. Ele não aceitou a ordem do rei, mas ele vai voltando, para descansar, e aí me aparece agora um tal de profeta. O que é profeta velho, irmãos? Eu quero que você tenha discernimento. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas vou lhe dizer, eu deixei de ficar acompanhando negócio de futebol, né? Deixei, porque, não sei, por mim mesmo, não perco mais tempo com negócio de futebol, não tenho nada contra quem gosta. Já gostei, já fiquei, sabia a escalação, sabia isso, aquilo, eu não sei mais nada. Mas quando eu torcia assim, de acompanhar mesmo, eu torcia pelo Bahia. Mas, se fosse entrar numa discussão entre Bahia e Vitória, qual é sempre a discussão? Quantos títulos brasileiros você tem? O Bahia estava na segunda divisão, o Vitória na primeira, o Bahia para ser rebaixado para a terceira, e vinha discutir, e a gente sempre lembrando da história. Quantos títulos você tem? Copa da Uva? Não é, a discussão não é essa aí? Sempre termina nisso. Aí o torcedor do Vitória vai dizer que o Bahia só tem uma estrela, porque a outra foi anti-institucional. Irmão, ficava nessa ladainha a vida toda. Teve uma época que desceu os 2 times para a Série B, ficou tudo acabado, tudo, não sei nem se foi para a Série C. Desceu os 2 de vez, uma bagaceira, tudo lá embaixo destruído, e discutindo: porque você ganhou a Copa da Uva, porque eu sou vice-campeão de não sei o quê, porque o Vitória só era vice também, né? Só tinha vice, e o Bahia. Sabe o que é isso, irmãos? Viver do passado. Viver do passado. Tem pessoas que construíram a sua fama, o seu sucesso, diante de obras e coisas que fizeram para Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que o que eu fizer, ou qualquer um aqui fizer, nada vem de nós mesmos. Tudo quem faz é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, esse não muda. Se ele lhe usar hoje, ele vai fazer uma coisa. Se ele lhe usar daqui a 30 anos, ele pode fazer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa, porque quem faz é o Espírito de Deus. Agora, eu posso dar lugar ao Espírito de Deus hoje e posso amanhã não dar mais. E se eu hoje estou fazendo algo pelo Espírito de Deus, se amanhã eu perder a comunhão com Ele, o que é que eu tenho para lhe mostrar? Apenas a história que ficou para trás.
Tem pessoas que elas querem roubar a glória de Deus para elas. Presta atenção. Elas carregam o nome do seu cargo. Carregam o nome do seu cargo. E tudo que ela tem para lhe mostrar é coisas que já ficaram no passado. Sansão ficou famoso. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus veio sobre ele, deu a ele uma força que ninguém tinha. Mas ele perdeu a unção. O Espírito de Deus foi embora. E o que é que ele tinha para mostrar? Apenas o que ficou no passado. Tem muitas pessoas que vivem com esse saudosismo. Porque quando eu fui para tal lugar, na igreja assim, lá era não sei o quê. Irmãos, a gente tem que entender que nós precisamos dar lugar a Deus todos os dias. Nós não podemos nos dar o luxo de perder a comunhão com Ele. Porque no dia que eu, você ou qualquer um aqui, perder a comunhão com Ele, o óleo fica velho. E o pior, aí é o pior, aí para mim é o pior, é que quando perde a unção, começa a inventar. Porque tem que manter a posição, tem que manter a postura, tem que manter o cargo, tem que manter a história. E aí começa, meu irmão, a destruir meio mundo de coisa. Por que, pastor, vai destruir? Não pode ficar parado, não tem como. No mundo do Espírito, ou você está sendo usado pelo Espírito de Deus, ou está sendo usado pelo Espírito do diabo. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você é motivo de bênção e está levando pessoas para o céu e edificando vidas, ou você está sendo uma ferramenta na mão do inferno para destruir pessoas. Mas não era uma bênção? Era. Foi profeta. A Bíblia não disse em momento nenhum que ele foi um impostor. Não disse em momento nenhum que ele era um falso. Ele foi profeta, é verdade. Mas como está a vida dele hoje com Deus? Irmãos, até eu entender isso, eu já me decepcionei tanto que você nem imagina. Até acontecer comigo. Aí quando acontece com você, você descobre como acontece na vida dos outros. Da mesma forma. Precisa acontecer com você para você entender. Já aconteceu comigo. Em um ano, eu estar descendo as baixadas, entrando em favela e pregando para gente com arma, e no mês seguinte eu estar vivendo em prostituição. E aí? Aí você me olha com a cara assustada? Só tem um detalhe: quem está em prostituição não desce mais para mexer com quem está armado. Já começa a ficar com medo. O espírito do medo toma logo conta. Aí você vai arrumar uma desculpa para não ir fazer mais a obra de Deus. Vai começar a se esconder dentro da igreja, vai começar a dizer que o trabalho, vai dizer que é a faculdade, vai dizer que é não sei o que. Você vai arrumar um jeito de sair da frente da batalha. Porque sem o Espírito de Deus, você sabe que se for, você vai apanhar. Assim, ó, por aí. Já teve, já fez, mas abriu o ministério. As pessoas viram o dom de Deus, viram a igreja que ele fundou, e aí, o que é que eu faço? Eu aí agora contrato meia dúzia de gente para manter o fogo aceso, vou sentar na minha cadeira e esperar para ver o que é que vai dar. Sabe o que é que vem disso aí? Os escândalos que vocês veem. É só o que vem. Porque, irmãos, o homem sem o Espírito de Deus não presta para nada. É aí que seus maus desejos, todos nós temos. Uns para umas coisas, outro para outras, cada um com o seu próprio defeito, irmãos. Mas se o Espírito de Deus sai de você, você começa a facilitar, perde a comunhão com Deus, você vira um qualquer. Quem foi esse homem? Rapaz, esse homem aqui matou 1000 pessoas com um pedaço de osso seco, e agora está cego aí, arrastando um pedaço de pau. Quem foi esse homem? Já foi um profeta, e agora é o quê? É um nada. Você ouviu quem, meu irmão, lhe dizer que não era para você comer? Deus. Como é que agora você vai ouvir um profeta velho lhe dando uma direção do inferno? 1 Reis 13, 18, 21 vai dizer: o profeta idoso, porém respondeu: sou profeta como você. Ele era profeta velho. Qual é o verbo correto aqui? Já fui. Eu já fui. Não sou mais. Irmãos, eu já conheci pessoas no auge de Deus usar, e no anonimato, e você via aquilo. Eu já vi Deus usar pessoas de forma extraordinária. Já vi Deus agir assim na terra, de você
Você diz, rapaz, daqui agora eu só vou para o inferno se eu quiser mesmo, porque a obra que eu estou vendo Deus fazer através da vida dessa pessoa aqui, não tem como não ser Deus. E aí depois, passa 2, 3, 4 anos, você encontra a pessoa, vai conversar com a pessoa, você vê a pessoa com as ideias tudo atravessadas, com a mente toda perturbada, e você se pergunta, vem cá, é essa pessoa mesmo? Isso é igual um rio. Eu não sei quantos já passaram ali naquela avenida que chama 25 de março, a linha vermelha, antes ali de Pituaçu, ela corta e sai já na regional, ela liga Orlando Gomes à via regional, que a regional ela liga ali o São Rafael até a BR-324, lá por baixo, por Águas Claras. Você vê agora todo manilhado aquele rio ali, né? O rio não, aquilo já é um esgoto. Eu quando eu cresci, eu nasci, minha avó já morava em Jardim Nova Esperança. Minha avó mora no final de linha, então desceu a ladeira da casa de minha avó, está naquele rio. Eu já tomei banho naquele rio. Aquele rio era limpo. Já peguei peixe naquele rio. Aquele rio tinha peixe, aquele rio tinha pitu, aquele rio era limpo. Alguém acredita nisso? Pois é, mas era. A água era quase transparente daquele rio. No raso você viu o fundo. Aquele rio. Lá dentro de Jardim Esperança, a parte que passava chamava o Rio de Paté. Lá dentro de Jardim Esperança tinha esse nome, porque tinha um cidadão que morava perto do rio que tinha esse nome. Mas tinha criações, as pessoas criavam galinha, criavam porco. Era uma fazenda ali por baixo. Fazendas bonitas, cheia de horta, cheia de coisa ali embaixo. Hoje, quando você passa que vê tudo manilhado, a sensação que você tem é que aquilo ali sempre foi um esgoto. Não foi. Quanto tempo será que levou até aquilo se transformar no esgoto? Muito tempo. Mas às vezes a vida das pessoas é assim. Ela está com Deus, ela está cheia de vida, ela é uma água limpa, tem vida. Quando Deus está com você, tem vida. Mas a pessoa vai deixando a sujeira entrar. E a sujeira vai entrando devagarinho. O pecado vai entrando devagarinho. E vai matando tudo que tem vida dentro de você. Até que alguém um dia vai olhar e vai dizer, rapaz, isso aqui não presta mais para nada. Vamos meter concreto e transformar isso aqui em um esgoto. Quantas vidas hoje já não são esgoto de Satanás? Onde ele joga todo o seu lixo, toda a sua porcaria, e não fica só ali, ainda arrasta, ainda leva para o mar para poluir mais um bocado de coisa. Irmãos, precisamos discernir o ambiente espiritual. Vem um profeta velho e diz, eu sou profeta igual a você, igual a mim. Não, Satanás, você já teve comunhão com Deus, hoje você não tem mais comunhão com ninguém, hoje você é uma pedra de tropeço na vida de quem está profetizando. Você é destruidor de ministério, é isso que você é. Você já foi, você já teve, quando você buscava, quando você orava, quando você se guardava do pecado, você já foi usado por Deus, mas hoje você é veículo de Satanás, é o que esse homem aqui foi. Profeta, meu irmão, que saiu da cidade dele, entra num reino, desafia o rei, desafia todo mundo, aponta para o altar e profetiza uma palavra que Deus falou. Esse homem estava cheio de Deus, mas a carreira dele acabou ali, morreu ali, não teve mais profecia depois, ninguém mais foi abençoado pela vida dele. Por quê? Porque ele deu ouvido a quem não devia, a quem já não tinha mais comunhão com Deus, a quem já não vivia mais na presença. Meu irmão, o que foi que Deus disse? Deus disse que não é para comer, não é para beber água. Só que ele disse, olha meu irmão, eu sou profeta igual a você, venha, porque agora você vai comer pão e vai beber água. Só que a Bíblia diz, no entanto, ele estava mentindo. Só que ele voltou junto, bebeu, comeu. Só que agora, enquanto ele estava sentado à mesa, agora Deus pegou o profeta velho e usou. Agora Deus usou o profeta velho e disse, você desafiou, olha a palavra, você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Contra o que foi que ele atentou? Não vai dar tempo de terminar não, tem muita coisa aqui para frente. Contra o que foi que ele atentou? Você desafiou algo. Preste atenção, não foi simplesmente dar ouvido ao profeta velho, mas ele, quando saiu da casa dele, Deus consagrou aquela missão que ele ia fazer. Ele estava vivendo um momento profético, ele estava indo cumprir uma missão que Deus deu a ele, e o Espírito de Deus estava com ele. Ele estava vivendo um momento espiritual, e a ordem que Deus deu a ele foi, você vai
vai fazer o que eu vou mandar e volte. A sua missão só termina quando você voltar. Não termina antes, não termina no meio, só termina quando acabar tudo. E quando acabar tudo, você tem que ir em jejum. Não vai nem comer e nem beber. Vá, profetize e volte. Enquanto você estiver nessa missão, você está envolvido em um ambiente espiritual. Por quê? Porque você está fazendo a obra de Deus. E quem está com você nessa missão? O Espírito de Deus. Aí Deus deu a palavra. Aí vem um profeta velho. Não, isso aqui, eu entendo disso aqui, meu irmão. Quando eu era novo eu era assim também. Já fui radical assim também, já fui crente radical assim. Né? Já fui crente assim também igual você. No começo é assim mesmo, né? Dá uma risada. Tem sempre uma risada para disfarçar o veneno de Satanás que vem depois. Isso é fanatismo, meu irmão. Esse negócio de crente, de igreja todo dia, isso é coisa de... Não, meu irmão, o culto assim não é para isso tudo, não. Dá para a gente ser um pouquinho flexível aqui, dá para a gente administrar um pouquinho ali, e dá para fazer desse jeito. Aí vai você, que estava fazendo tudo certinho, que estava na obra de Deus, que estava na missão, que Deus estava lhe abençoando, que Deus estava lhe respaldando, que Deus estava agindo através da sua vida. Houve um infeliz desse, que não tem nada para lhe contar do que Deus fez hoje, só tem coisa do passado, só tem fama de coisa do passado. Destrói seu ministério, destrói sua vida, destrói sua família, e você ainda perde a vida. A Bíblia diz que quando aquele homem sai da casa, um leão vem, mata ele e larga ele ali no chão, com o corpo estendido, porque ele desafiou a palavra de Deus. Nenhuma profecia, irmãos, nenhum ato profético, nenhum profeta, nenhum anjo pode vir lhe anunciar algo que esteja contrário à palavra de Deus. Aí você vai me perguntar, e por que, pastor? O povo então está sendo enganado aí, à torta e à direito. Pelo mesmo motivo que o povo de Israel foi destruído. Porque ninguém quer perder tempo lendo a Bíblia. Ninguém quer conhecer o que é que Deus disse de verdade. Ninguém quer parar para pesquisar a Bíblia. E quer ir atrás de quê? Quer ir atrás de profeta. Quer ir atrás de mover. Aí todo mundo gosta. Igual parece que o povo gosta de circo. Gosta de zoada. Mas da palavra, meu irmão. Vai ter o que hoje? Churrasco. Todo mundo vai. Coma churrasco todo dia, para ver quantos anos você vai viver. Aquela gordura da picanha, todo dia, para você ver onde você vai viver. É gostoso? É, mas não é para todo dia. Tem mover de Deus? Tem. Tem ato profético? Tem. Deus fala? Fala. Mas o que é alimenta? O que alimenta é a palavra, irmãos. O que é que sustenta o crente? É a palavra. Ao que o profeta está sujeito? A palavra. E quanto você conhece dessa palavra? Vou lhe dar essa deixa para a gente encerrar. Isso, a Bíblia, está aqui dentro do iPad, mas é Bíblia. Ela é espiritual. Cuidado, porque a rocha que Moisés tocou era algo espiritual. Todas as vezes que você está com a sua Bíblia na mão, você está em um ambiente espiritual. Você esteve na presença de Deus todas as vezes que você abriu a sua Bíblia. Quantas vezes você tem procurado a presença de Deus através da Bíblia? Como é isso, pastor? Como é isso? Pergunte a João. No princípio era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. O que é que está na sua mão? Jesus escrito. Tem Jesus em carne, tem Jesus escrito. Está aí na sua mão, Jesus escrito. Ele era a palavra. O que é isso aí? Deus escrito. É o que a Bíblia diz. Quer conhecer Deus? Lê a Bíblia. Mas quem não conhece, pode ficar de pé, irmãos. Mas quem não quer conhecer, corre um sério risco. Por quê, pastor? Porque, irmão, se você ouviu Deus dizer que não é para comer e não é para beber, quem é o profeta que vai lhe convencer do contrário? Qual é a profecia que vai vir? Está vivendo a vida errada, irmãos? Está atrapalhado?
Se você for procurar a presença de Deus, a primeira palavra que vai vir para você é uma palavra de conserto. Porque Deus não vai botar água em vaso, vai derramar nada em vaso sujo, em vaso quebrado. O primeiro passo é limpar o vaso sempre. Está lá Acabe e Josafá. Você vai ver isso aqui no próximo culto. A língua está coçando aqui para andar um pouquinho. Manda chamar os profetas, mas não chama aquele ali não. Por quê? Pô, meu irmão, aquele cara só profetiza contra mim. Acabe infeliz. Você quer que Deus fale o quê com você? Você só anda metido em problema, só anda metido em pecado. Seu reino é um dos piores, é o pior que já existiu até hoje. Você quer que Deus lhe diga o quê? Vocês vão ver o que os falsos profetas andavam dizendo a Acabe. Vocês vão ver já já. E tá cheio de gente querendo ouvir, ó, os falsos profetas. Estou vendo uma chave do carro em sua mão. Chave para quê? Para você trair sua mulher e ir para motel? É Deus que está lhe dando esse carro? Você pegar e ir para motel com amante? Estou vendo aqui, meu irmão, Deus lhe dando uma empresa para você pegar o dinheiro para quê? Para ir cheirar cocaína e se acabar por lá? É Deus que está lhe dando isso? O ambiente aqui é espiritual, irmãos. O Espírito de Deus, ele anda nesse lugar, ele passeia nesse lugar. Mas a Bíblia é espiritual. E você também é espiritual. Porque o Espírito de Deus habita em você. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para a gente compreender em que dimensão a gente está. Porque coisas que a gente faz fora do ambiente santo tem uma repercussão. Mas o que é praticado dentro do que é o espiritual, a repercussão é outra. Feche seus olhos, Pai.